Boa noite a todos que estão nos assistindo no YouTube. Mais um episódio do podcast Pintando Negócios. Gostaria de pedir, antes de mais nada, para todos deixarem um like, curtirem a gente no Instagram, no Facebook, no TikTok e nos seguir nas redes sociais, que vem muitas novidades boas por aí. Mais uma vez, meu parceiro Marcelo Marques aqui ao meu lado. Boa noite, Marques. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa semana. Mais uma semana produtiva com muitas vendas, muito trabalho, acordando de madrugada só para não perder o costume. Mas agora não é para fazer Uber, é para vender Tintas Brasília. Um recado para todos. Primeiro, agradecer por estar nos assistindo. Mas é muito importante se inscrever no canal, dar um joinha para nós, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, vale a pena, tanto na rede social também do Instagram e do TikTok agora. E ainda vem novidades por aí. E hoje nós temos o maior convidado, o mais ilustre, que pode nos ensinar e muito sobre a linha Epox. Eu confesso que já vi muita gente falando de Epox, dessa linha, e sempre tive muita dúvida. E a cada treinamento, a cada curso, a cada troca de ideia com o Silvio, o nosso químico da Tintas Brasília, eu tenho a clareza de que a situação é muito mais fácil do que a gente imagina, mas ela tem que ser profissional. Boa noite, Silvio. Boa noite, Marcos. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar vocês por esse projeto. Um projeto que só tem a dar certo. Aliás, já deu certo. Acredito que isso vai nos trazer muita visualização. E também com esse projeto a gente pode abranger mais gente, mais pintores, mais balconistas, mais profissionais da pintura, procurando tirar algumas dúvidas, e alguns mitos em relação ao Epox. Exatamente isso, Silvio. A gente percebe que o lojista, o balconista, o dono da loja, o gerente, o entregador, seja quem for que pertencer a um ponto de venda, ele precisa ter informações claras. Ele precisa ter informação segura. A gente sente isso na hora de ele vender. E esse é o maior foco nosso. Tanto profissionalizar um pouco mais do que a gente consegue passar para o representante, para o vendedor, mas também para o lojista. Porque nós sentimos muito, não é isso, Márcio? A necessidade do médio lojista, do pequeno lojista, do grande lojista, todos estão abertos para vir aqui, mas ter a voz para poder falar também. E também sobre a loja dele. Nós pegamos lojas, Silvio, você é a maior prova disso andando por aí, lojas com muitos anos de vida. Exatamente isso. E assim, tem lojas aí que tá, igual você falou, há muitos anos aí no mercado, E nessas nossas andâncias, dando treinamento, batendo um papo, e a gente percebe que a pessoa ela tem um bom conhecimento de tinta, mas quando se fala Epox, parece que você está falando de um bicho-papão. Então, às vezes, as vendas, elas brecam mais por medo do balconista em oferecer o produto, porque não tem conhecimento, e o pintor, com medo de usar o produto, porque ele sabe que é um produto, apesar dele ter uma facilidade de aplicação, é um produto que tem que ter um mínimo de conhecimento, senão ele traz mais problemas do que soluções. Então isso acaba, você vê lojas aí há muitos anos aí, tem tudo dentro, não, Epox eu não vou trabalhar não, porque Epox dá muito problema, é isso que a gente escuta, E na realidade não é isso, não é o Epox que traz problema, o que traz problema é a falta de conhecimento do produto. Posso, Marcos? Eu quero fazer um adendo, olha, falando difícil companheiro. Como todos sabem, aqui no podcast, que eu já contei minha história, enfim, Silvio, eu fui pintor, técnico de fábrica, colorista, balconista de loja, e me tornei representante comercial.
até eu começar a trabalhar na Tintas Brasília e conhecer a linha Epox, passar a vender esse produto, ter contato com o Silvio, eu não sabia absolutamente o básico de Epox. Eu não tenho vergonha em falar. Porque realmente o que você falou agora há pouco, Silvio, nós temos como, né, até você se especializar como um bicho-papão. Só que é um dos produtos que maior agrega valor de venda para um representante comercial. Então, assim, eu não sabia absolutamente nada. Zero noção. Só tinha noção da catálise, porque, né, como um técnico tem que saber também o básico, né? Mas preparação da superfície, aonde pode ser aplicado, como pode ser aplicado, rendimento era zero. Então, assim, eu quero te agradecer por todos os treinamentos que eu vi você fazendo em workshops na fábrica para nós, representantes, e em clientes meus. Eu aprendi muito. Pouco que eu sei de Epox, eu aprendi com você. Uma situação, Márcio, e isso eu fico muito feliz, é a evolução que eu vi sua com a linha Epox. Quando o Márcio falou em vir trabalhar na linha imobiliária, e nós começamos a ir para o interior, a prospectar os clientes, começar a fazer negócio, ele sempre falava uma coisa para mim. Eu não tenho expressão de venda na linha Epox. E eu nunca questionei o Márcio. Só que dentro de mim eu falei assim, negão, você vai vender tanto Epox? Eu vou dar tanta risada de você, bicho. Mas no bom sentido. E a coisa foi. E foi. Bom, hoje nós estamos chegando a 1 ano, 6 meses depois disso. E o Epox representa muito na tua venda hoje? Hoje eu não consigo. O meu faturamento da minha empresa, né? Da minha representada, ela depende do Epox hoje. O meu custo, né, bancar os meus custos, o Epox representa muito isso. Hoje eu não consigo viver sem o Epox. E a gente tem uma facilidade, Silvio, a gente já vai entrar em produto, mas a gente tem algumas campanhas comerciais que quando você agrega o Epox junto com o imobiliário, você tem algumas vantagens, e é os dois que têm saída. Então isso ajuda pra caramba, gente. Exatamente. Pra caramba, meu. Eu preciso dessa situação na imobiliária. Puta, legal, ó. Eu tenho aqui. Eu preciso dessa situação no Epox. Legal, mas eu tenho aqui também pra você me ajudar. Então um ajuda o outro. Eu vou pegar um gancho no que você tá falando. Desculpa, Silvio. Não, fica à vontade. O Epox é tão importante para nossa empresa e para o representante comercial que tem muita gente que usa o nosso Epox para puxar produtos de outras representadas. E isso eu falo porque eu vi, eu presenciei. Eu presencio isso. E não vou citar nomes porque não convém falar. Mas eu tô falando isso devido à importância do nosso Color Steel Epox. E o que o mercado, tá, gosta do nosso produto, aceita o nosso produto, tá? Eu fico muito feliz em escutar isso, né? É muito gratificante, né? Em outra oportunidade eu já até falei isso, vou repetir porque cabe repetir isso. Quando fui convidado para assumir o Epox, né, era uma linha que já tinha o seu nome no mercado, tinha o seu know-how, né, e isso foi um dos que mais me assustou, porque é o exemplo que eu dei. Quando você pega um time que ele é campeão, né, e você entra para treinar esse time, a responsabilidade é muito maior. Porque você tem um time que é campeão e você tem que manter ele ser campeão ou aumentar esse potencial que ele já existe nele, né? Diferente de um produto que está nascendo, então você vai ali a trancos e barrancos e consegue. E quando eu escuto isso, você, Márcio, você sempre, né, você, Marx e os outros representantes também da Brasília, quando eu escuto esses elogios, né, eu fico muito feliz, né? Os elogios para mim, na realidade, eu entendo que é uma equipe nossa que está trabalhando por trás, vocês sabem disso, né? Eu não sou sozinho, eu tenho minhas dúvidas também,
E eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar para fulano, ciclano ou beltrano, tô aqui com um problema aqui, eu tô ali e tal. Isso não tenho dúvida e não tenho vergonha nenhuma de fazer isso, né? A gente tem que ser humilde, a gente nunca sabe tudo, né? Mas o pouco que eu sei, eu estou me empenhando para que isso venha sempre a aumentar, né? Porque eu vejo vocês, eu entro nas situações de vocês, porque vocês dependem do produto para vender, seja ele o epóxi, seja ele o imobiliário, seja ele automotivo, enfim, né? E se a gente lá dentro do laboratório não der esse respaldo para vocês, colocar um produto, né, de confiança, de qualidade, né, isso daí vai acabar prejudicando a todos, não é só vocês, principalmente vocês que dependem disso para sobreviver, né? E a gente também, indiretamente, nós estamos lá, não é porque nós trabalhamos no laboratório que a gente não depende de vocês. Vocês são, né, o remo da empresa, né? Porque não adianta eu ter um produto lá em cima e não ter quem vender ele. O que adianta? Vai ficar parado na estante, não é verdade? Então eu fico muito feliz, né, que o meu produto... eu falo meu, porque eu falo é meu produto, a minha fábrica. E é teu. Né? Meu filho, né, está proporcionando a você, Márcio Marques, e a todos os outros nossos representantes, a nossa família EPOC, a família Brasília, poder ter um produto que, além dele se vender, ele também traz com ele algumas outros produtos nossos, né? Agregado, tem epóxi, tem isso, tem aquilo, então, para mim é uma satisfação. Eu acho que a grande sacada, Silvio, que você tem, e isso eu admiro muito, é que existe aquela frase assim: dê poder às pessoas que você vai conhecer ela. Em todo o tempo que você está vendendo epóxi. Problema técnico. Não é de mau uso ou dúvida. Qual foi o problema que você teve? Zero. Cor, Silvio, zero. Continuação de serviço com um lote diferente. Eu presenciei isso. Zero. Agora, o mais importante, o Silvio não perde a humildade. Ele continua ali, é o que eu enxergo, Silvio. E assim, puta, mais responsabilidade, porque eu vou fazer mais e mais e mais, e é onde faz a nossa indústria crescer, a nossa linha crescer. Poxa, a gente chegou num cliente e o cara falou assim: putz, vocês não acreditam o quê? Fiz uma venda e tinha que ser a marca X, 5.000 galões. A gente olhou e falou: puta que pariu. Passou uma semana, o cara chamou a gente. Vocês não acreditam. O quê? Só se for Brasília. Eu tive que devolver tudo. Eu preciso de vocês. Você sabe, muito bom isso, né? E você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu depois disso? Esse cliente se tornou, hoje, ele é um dos maiores clientes da zona oeste de São Paulo, da Tintas Brasília. Porque ele trabalha com a linha completa da fábrica. Epóxi, imobiliário e linha automotiva. O que puxou isso foi essa situação do epóxi. Tô mentindo, Marcos? Não, é exatamente isso. Então é gratificante, né? É gratificante. O Silvio falou de tratar o produto como um filho. E tem um filhinho novo, né? Que é o Color Steel poliuretano, e que a gente chama ele com a máxima blindagem. Você enxerga esse produto hoje, Silvio, que vai completar a nossa linha? Porque hoje eu vou para a área externa também, correto? Exatamente isso. Ele não vem para substituir ninguém. Ele vem para complementar a linha. Para agregar valor. Agregar valor ao produto, né? Ele atende aí algumas especificações para que ele seja utilizado na área externa. Nós nunca e nem vamos querer que ele substitua o epóxi. Jamais. Porque cada um tem a sua finalidade, né? Esse desenvolvimento foi uma necessidade da Brasília, porque a gente começou a perder venda, porque nos treinamentos o Silvio falava que esse produto não era um produto específico para áreas externas. E acabava se vendendo outra marca por causa disso, né?
Então nós desenvolvemos esse produto, é um poliuretano de alta resistência, né? Ele é específico para áreas externas, seja ele um piso, seja ele uma caixa d'água, seja ele qual for o substrato, desde que precise ser pintado externamente. Não vamos deixar de usar o nosso primer epox, né? Porque quando a gente fala de resistência, né, em comparação às tintas, o epox, ele nasceu com essa finalidade. Ele traz isso, uma resistência à corrosão, a resistência, enfim, aos intempéries, né? Só que ele tem que ser protegido, né? Então, o primer epox é fundamental sempre, e em cima dele, né, a gente coloca, se for uma área interna, continua-se com o mesmo sistema epox, e se for uma área externa, a gente entra com o nosso poliuretano, nosso novo filho aí. Posso, desculpa te cortar, Silvio, quero elogiar o teu primer epox. Eu lá atrás tinha um cara que falou assim pra mim, eu uso primer epox em repintura automotiva. Mentira. Lá atrás. Eu era técnico de fábrica. Eu peguei um paralama, fui na oficina de um amigo, trabalhava em outra empresa como técnico, né? Peguei o primer epox, apliquei, pintei e envernizei. Marx, para esse paralama aqui, mudei de cidade, enfim, se perdeu, né? Eu virei representante, virei a chave também, não quis mais saber disso. Cara, é outra resistência. Então, pegando o gancho nisso, ele funciona para repintura automotiva? Então. Se eu quiser para um ônibus, para um caminhão, uma situação muita situação de usina, né? Que o cara evita ficar pintando, não dá para parar o equipamento para ficar pintando. Ele pode ser usado no lugar de um primer PU? Eu acredito que ele não tinha essa finalidade. Até um dia um louco foi e usou ele, né? Já teve um louco que te falou isso? Já teve. Então, hoje o nosso primer epox, ele é muito utilizado em carros antigos, como se... Restaurações. Né? E quando me falaram isso, eu me assustei a princípio, né? Porque o epox por si só, depois de curado, ele fica muito duro, né? Eu falei, o cara deve gastar um bocado de tinta para poder... De tinta não, de lixa para poder lixar, né? E o braço. E o braço. E a informação foi muito pelo contrário. Né? O nosso primer epox, ele é muito bem calculado, muito bem desenvolvido. E se você, num prazo aí de 12 horas, 15 horas, você lixar, ele ainda continua macio para lixar. Então, sim, muita gente está utilizando, principalmente para restaurações, o nosso primer epox, né? E é o que você falou, o primer epox por si só, ele já tem, né, uma resistência e uma proteção maior em relação a oxidações de aço. Por isso que ele acaba utilizando ele dura muito mais tempo, né? Desde que a pintura seja muito bem, não deixar fissuras, não deixar nada, né? E estão sendo usados, né? Meu medo era aparecer trincas, né? Mas nem isso está aparecendo, então... Marques e Silvio, vou pedir uma desculpa para vocês, porque vai ser umas perguntas meio leigas, tá? Porque, como eu falo, né? Toda vez que eu estou com o Silvio, é um aprendizado. E hoje eu quero fazer umas perguntas leigas, porque tenho certeza que tem muita gente que gostaria de fazer essas perguntas. Beleza? Beleza. Vamos lá. Silvio, nesse produto que a gente fala que é uma máxima blindagem na área externa, nós temos 9 cores. Branco 9003, amarelo segurança, vermelho bombeiro, azul segurança, cinza N8, N6,5, N5 e o preto N1. O padrão de cor segue o catálogo tradicional do epox. Correto, exatamente isso. Por quê? Como a gente vai fazer, às vezes, continuação de pintura, nós precisávamos chegar a 95% igual, né? Quando você fala continuação, emenda. O cara vai pintar a loja e depois a calçada com o color. Exatamente, tá? Pequenas diferenças de cores, infelizmente, isso vai acontecer. Por quê? Se você pegar um catalisador, o endurecedor do epox, ele é âmbar, né? Ele é meio marrom. Então, ele tende a puxar essa cor mais escura dos epox.
Quando você vai para um poliuretano, que é um alifático, ele é bem transparente, então ele tende a manter aquela cor original, né? Então, provavelmente pode acontecer. A gente está trabalhando para que isso zere, né? O mais próximo possível, mas a gente sabe que o próprio endurecedor do epóxi não vai nos permitir chegar a 100%, né? Mas estamos chegando a 95%, 96%. E em relação às cores, hoje, dentro do nosso laboratório, tem todas essas cores desenvolvidas e o código deles, mas terá todas as cores do catálogo epóxi, né? Inclusive o N3,5 já está sendo cadastrado, e também uma tinta que me pediram muito, né, que é o alumínio. Tá? Nossa, esse pedem muito mesmo. Porque o alumínio, ele vai mais para as tubulações, essas coisas e tal. Então primeiro a gente estava trabalhando, porque não é só na pistola que se pinta o alumínio, tem que pintar no rolo ou no pincel. Nós já ajustamos isso daí, acredito que segunda-feira ele já está em código dentro do nosso sistema. Aí quando aparecer o pedido, produz. Sabe o que vai ter muita demanda para esse produto? Roda de ônibus. Já devem ter te falado isso, né? Na realidade, as rodas de ônibus, pode ser que eles tenham muito, mas como que é a velocidade deles, né, que o ônibus chega, eles pintam e já saem rodando, utiliza-se muito alta temperatura de 600 graus ou 250 graus, porque a secagem dele é quase imediata, né? Então aí, não que ele não sirva, para uma roda nova, isso tudo pode ser até que tenha uma força maior, mas para os ônibus de retoque dos ônibus ali, do dia a dia, dia a dia, né, a rapidez é muito, e às vezes o cara não vai ter tempo de preparar, catalisar, fazer isso, fazer aquilo, e ficar lá, né, tendo um carinho com aquela tinta. Mas sim, isso vai um mercado muito bom. Ô Marcos, pegar um gancho para fazer uma pergunta do Color Steel PU, máxima blindagem. Qual que é a característica dele? Brilhante, semibrilho, acetinado, fosco? É semibrilho. Semibrilho porque ele como ele pode ser e vai ser usado muito para pintura de piso, né? Quanto mais brilhante, mais escorregadio fica. Então nós quebramos um pouco desse brilho exatamente para isso, para que não vá ficar escorregadio, porque tinta nenhuma tem esse poder, se você pinta, acaba ficando escorregadio, né? O que a gente consegue é diminuir isso, eliminar jamais. Então por isso que a gente baixou um pouco, quebrou o brilho. Só para vocês terem exemplo, medindo em aparelhos, né? O epóxi chega a 100 UB de brilho, ao máximo. Esse tá com 65, 75 UB de brilho. Visualmente, provavelmente, você não consiga nem perceber se você pôr um do lado do outro, né? Mas para o piso, na hora de tráfego, né? Ele vai escorregar menos, não que ele não vá escorregar, certo? Então é bom deixar bem claro isso aí, porque senão a pessoa acha que é um antiderrapante. E não é isso, não é o antiderrapante. E qual é a catálise desse produto, diluição, e como ele pode ser aplicado? Tá. Com quais equipamentos, né? Exatamente. Como sempre, né? Como eu trabalho, eu procuro unificar as coisas dentro do laboratório para que os lojistas, os representantes, não tenham um produto e várias catálises diferentes, vários códigos diferentes. Então eu procuro sempre dar por exemplo, o nosso epóxi. O nosso endurecedor, ele serve para todas as linhas, tanto para massa, tanto para o enverniz, tanto para o primer, e a mesma proporção, 3:1. Então a pessoa só tem um produto. O poliuretano a gente trabalha dessa mesma forma, tá? Só que ele não é 3:1, ele é 4:1, porque ele vai trazer mais resistências do intempéries da natureza. Então eu fiz ele 4:1, tá? Então a nossa lata, em vez de vir com 2.700, vem com 2.880 e mais o endurecedor. Procurando e trabalhando nessa sequência, o que eu fiz? A partir do momento que você catalisa o produto, ele já cai dentro de uma viscosidade perfeita para que seja aplicado com rolo. Se essa pintura for nas pistolas, tanto ela convencional ou airless, aí sim ele dilui a uns 10, 15% para que caiba dentro do manuseio do pintor, né? Porque cada pintor, uns gostam de mais diluído, outros gostam menos diluído, enfim. Então ele pode, mas no rolo, né? Ele trabalha sem precisar a diluição dele, tá?
tá? Por que isso? Porque a gente evita manipulação de produtos químicos, né? É um thinner, mas é um thinner, é um aromático, é um base de petróleo, né? Querendo ou não, aquilo acaba prejudicando o pintor, isso e aquilo outro, né? Por mais produtos que a gente procura ambiental, né? As indústrias de tinta hoje procuram esses produtos que dá menos agressão ao usuário e à natureza, essas coisas, né? Mas não deixa de ser um produto químico. Sim. Né? Então, quanto menos o pintor manipular esse produto, menos chance de errar ele vai ter. Então, isso para nós já é uma garantia. Ele precisa diluir, ele precisa catalisar, ele precisa fazer isso, então você está dando mais possibilidade para aquele pintor errar, né? Porque é fácil para nós, dentro do laboratório, dentro de um becker lá, ficar medindo, aplicar, tá bom. Mas você levando isso pro dia a dia, o cara tendo que entregar uma obra né? no olho, às vezes não tem nada, então por isso que a gente evita muitos produtos e a catálise é 4-1, já joga dentro da lata, homogeniza, joga no chão. Isso no rolo. No rolo. Então, eu vou fazer uma colocação, acho que vocês vão concordar comigo. O Airless, eu acho uma baita ferramenta, muito produtiva. Mas se eu fosse um pintor, eu usaria só para produtos base d'água. Por quê? A limpeza é mais rápida e mais barata. Sim. Se você usar ele para um epox ou para um PU, você vai gastar muito thinner, porque o ideal que todo químico sonha é o quê? Se você usar um epox, você limpar teu equipamento com diluente de epox. Tô errado, Silvio? Não, perfeito. Se você usar um PU, vamos fazer a limpeza do equipamento com diluente de PU. Então o que acontece? Quando você usa o Color Steel PU ou o Color Steel Epox num Airless, você vai pintar o piso muito mais rápido. Você vai gastar muito mais financeiramente para poder fazer a limpeza do equipamento. E uma vez esse equipamento mal limpo, vai te gerar um transtorno muito grande, não vai? Bastante, né? Então é melhor uma sugestão que eu sempre passo para alguns clientes, vai no rolo. Vai ficar mais barato e até o rendimento melhora, não melhora, Silvio? Com certeza. O que você falou aí é 100% de certeza. Por quê? Todos os equipamentos, todos eles, sem exceção, existe uma nomenclatura ou tá lá assim escrito, taxa de transferência. Isso significa que aquele equipamento vai transferir tinta para o seu substrato de acordo com o equipamento que você utilizar. Se você pegar um Airless hoje, se eu não me engano, a taxa de transferência dela é 75%. Ou seja, de 1 litro, 350 ml, você vai jogar, vai perder. Né? O rolo é 98%. Então você perde 2. Então, o que você vai? É claro que, dependendo daquilo que a pessoa vai pintar, né, Airless, né, o equipamento, né, pneumático, a ar, sempre vai te trazer benefícios, né? Mesmo que você tenha uma certa perca, mas a perca pode ser colocada dentro de um orçamento, só que a rapidez em relação ao término do trabalho, ele acaba sendo vantajoso. Mas o que você falou é verdade. O que acontece? O pessoal, isso não com o profissional que já está acostumado a trabalhar com esse tipo de tinta, mas pega uma pessoa que está acostumada, por exemplo, um base d'água, que a cercagem é por ar, né, reação, evaporação, então se ele pegar e deixar o equipamento dele ali, no outro dia ele lavar, ele consegue ainda arrumar. Quando ele trabalha com esses produtos, não, porque é uma reação química que está acontecendo ali, independente do que ele fizer, se ele deixar parado, vai secar dentro das borrachas, né, das mangueiras, e isso, se secar nas mangueiras, ele fica feliz, ele tira a mangueira e coloca outra. Agora, se secar dentro do maquinário, aí ele vai perder a máquina. Ué, então, você tem que trocar a esfera. Assim, é o que eu penso, né, como pintor, se torna mais produtivo. Mas se torna mais caro, sim, para limpeza. E se não for efetuada uma boa limpeza, é o que você falou, perde o equipamento. Manutenção do equipamento. É isso aí. E seguindo nesse caminho, Silvio, é a recomendação da preparação da superfície para este produto. Segue a mesma do Sim. Epox?
Na realidade, é bom deixar bem claro que todas as preparações do substrato, né, ela é fundamental e de extrema importância, independente da tinta que você vai usar. Seja ela uma tinta de alta capacidade, de alta performance, seja ela uma tinta de baixa capacidade, que não existe isso, né? O tratamento que você vai dar para aquele substrato é que vai te dar a garantia do produto, né? Então, a pessoa, eu vou comprar uma tinta barata e vou pintar isso aqui, né? Mas não vou nem fazer tratamento. Tudo bem, a tinta já é barata, você não tratou aquele substrato, então você vai perder 2 vezes, né? Você vai perder o dinheiro que você comprou tinta, você vai perder o dinheiro porque você jogou a tinta ali no piso, depois você vai perder dinheiro de novo, porque você vai ter que remover e refazer tudo novamente. Então, o tratamento da superfície é igual para todos, tá? Voltando à sua pergunta, sim, o tratamento para o poliuretano é o mesmo tratamento que se deve fazer quando a gente pensa em epóxi, certo? Primer mais acabamento. Sempre o primer vai ser sempre o nosso primer epóxi. Ele não vai ser substituído. Okay. Não vai existir primer PU alta resistência para piso. Não. Vai ser o nosso primer epóxi mesmo. Mesmo porque a tinta, o poder dela é de proteção e embelezamento. Exatamente. E não de resolver o problema da superfície. Exatamente, né? Isso. Você sabia que eu não entendia isso? Pra mim era epóxi, não. O Márcio tem que aplicar primer. Olha, Silvio, tampa o ouvido aí. Você também, mano. Pessoal, não leve em consideração, hein? Eu falava, não precisa não. O produto já tem uma resistência excelente. Não precisa de primer, não. Até que eu comecei a trabalhar na Tintas Brasília e aprendi, como eu falei no começo aqui desse episódio, muito com o Silvio. O primer é crucial pro negócio. Exatamente isso. Ele é um promotor de aderência, ele é um nivelador de piso, de substrato, né? Ele traz uma resistência maior. Representante comercial que está nos assistindo, não quer ter dor de cabeça? Indique o lojista ter o primer em sua loja. Lojista, venda o primer pro pintor para você se calçar também de problema. E pintor, venda a tua mão de obra aplicando o primer para dar mais resistência para o teu cliente não ter dor de cabeça no futuro. Exatamente isso. Core World Steel, PU, máxima blindagem. Qual o tempo de secagem e qual o rendimento desse produto? Rendimento, ele está dentro dos parâmetros até 50 metros quadrados, como é o epóxi hoje. Perfeito. Tá? Secagem, sim. Secagem ele ganha do epóxi. Hoje, para a gente liberar uma área de epóxi, né, no mínimo 7 dias. Né? Cura total. Cura total. O poliuretano, com 4, 5 dias, você já está liberando essa área. Caramba. Então, ele tem um poder de cura maior e uma reticulação de filme mais rápido. Né, característico do poliuretano mesmo, tá? Então ele ganha nisso. Ô Silvio, quando você fala cura total, certo? Mas e para tráfico de pessoas? Do 24, vamos 24 horas, 48 horas, 36 horas já tá liberado para tráfico de pessoas. Eu vou pintar uma loja, o chão de uma loja que só entra pessoas. Se eu pintar tipo na sexta, na segunda eu posso abrir. Com certeza absoluta. Tanto o epóxi quanto o Color Steel PU? O epóxi não. O epóxi já precisa no mínimo 3 dias. Tá ok. Tá, 3 dias. 3 dias dá 72 horas, né? 72 horas. Quando você desenvolveu com máxima blindagem no PU e que você terminou todos os testes, Silvio, você fez tudo. Acertou, errou, veio buscando, terminou. O que veio na tua cabeça como o maior benefício daquele produto? Fala assim, isso aqui vai se destacar nesse produto. É o que eu falei, né? Ele veio não substituir, mas ele veio agregar em relação às pinturas externas, né? Então, para mim fazer esse produto, eu me passei numa uma norma que é a 2677, né? Que é bem conhecida aí. Então, quando eu acabei de desenvolver ele, que na realidade, né, a gente nunca acaba de desenvolver. Acaba, né? Sempre está procurando matérias-primas aí de alta tecnologia. Né? Para subir para subir mais. Tanto é que nós já estamos trabalhando com um produto aí que se chama grafeno, né? Alerta de spoiler, né? Grafeno. Para pôr nesse produto, esse grafeno ele traz uma excelente resistência a risco,
Ou seja, nós vamos blindar mais ainda esse produto, né? Vai ser um novo produto? Não. É uma evolução do mesmo. Né? Eita! Tá? Para que, como ele já... eu já percebi, já me mandaram muitas imagens aí, pintura de tanques, né? E então, quando eu desenvolvi esse produto, a ideia, a princípio, era mesmo para dar essa continuação nos pisos externos, mas a minha ideia era que ele fosse utilizado mesmo para pintura de tanques, caminhões, enfim. Eu tinha essa esperança dele. Eu tenho, e eu tenho certeza que isso vai ser expandido muito, né? Você vai aí para o interior, você vai aí para outras regiões, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que tem muitos silos, né? Nós temos aí um representante do Paraná que o pessoal está usando o nosso produto já para pintura de silos, né? Para quem não conhece, silos é aquelas caixas Sim. que armazena grãos, né? Isso. É uma caixa d'água para grãos. Uma caixa d'água para grãos. Então, está sendo muito utilizado nisso, né? E quando eu fui para Cuiabá, fiquei lá com o nosso representante, o Arnaldo. Passou pouco calor lá? Passei pouco calor lá, 38 graus, 40 graus na sombra. Né? Dava até medo de sair para fora. O pessoal lá falou, mas vocês não têm uma tinta aí para pintar cílios? E aquele negócio ficou me corroendo a mente. Né? E eu fui atrás tal, e né, dentro das características eu acreditava que o 2677, né, que é uma norma Petrobras, atenderia tudo, tanto do piso quanto para tudo isso daí, e foi feito, foi assim que foi colocado, e eu tô orgulhoso desse produto aí, porque até agora só elogios. Que top. Eu conversei com o Arnaldo ontem, ele falou que na sombra tava quase 45 graus. Eu morei... Eu não aconselho ninguém a ir pra lá. Eu morei em Ribeirão Preto, vocês sabem disso, os telespectadores aí também. Uma coisa que eu sentia saudade, que eu sou nascido e criado em São Paulo, né, Silvio? Quando eu morei um tempo no interior, era do friozinho de São Paulo, porque, meu Deus, Ribeirão Preto é quente. É quente. Os cuiabanos dizem que a fogueira do inferno fica bem debaixo deles lá, porque ninguém aguenta. Certo? Esse spoiler que você soltou aí do grafeno, ele serve tanto vai ter no Color Steel PU e no Color Steel Epoxy ou só no Color Steel PU? A ideia ou você não pode falar? A ideia é pôr nos dois. Caraca! Pôr nos dois, porque é uma porcentagem muito pequena e uma vantagem muito grande. Eu fiz testes preliminares, né? De abrasão. O nosso Epoxy sem o grafeno, ele deu 200 ciclos. Com o grafeno, ele deu quase 300 ciclos. Pô! Tá? Se aplicar o primer... Mas esse teste que você fez foi com o primer embaixo? Sempre com o primer embaixo. Mas como era resistência a risco, né? Então, o grafeno ele vai no acabamento em cima. Então, eu tô dando mais... Mas você vai dar mais resistência com o primer. O primer não, porque ele não vai ser riscado, né? Ele não tem essa função, o primer não vai ser agredido para risco. O que vai ser agredido vai ser o acabamento final. Caramba! Mais nobreza para o produto. Mais nobreza para o produto. Eu falo sempre que isso faz pintar negócio. Porque o trabalho que é feito internamente na Tintas Brasília é de estudo diário, é de estudos profundos para a gente estar cada vez mais podendo entregar ao pintor, ao lojista a satisfação de vender um produto e o pintor voltar e elogiar isso. Isso é muito bom. A gente tem como norma dentro da Brasília falar que o cliente tem o trabalho e o dever de colocar a primeira lata, o primeiro galão, o primeiro quartinho de qualquer linha de produto nosso. E que em seguida, mesmo o produto não falando, ele se comunica muito com o pintor, ele traz o resultado que o pintor quer e nós estamos prontos para auxiliá-los em que for preciso. Precisamos de uma visita técnica. Nós podemos fazer? Sim. Preciso de uma especificação de um ponto aqui? Também estamos disponíveis. Sempre consulte o seu representante, que irá consultar a área adequada
para poder agendar esse tipo de trabalho. Certo, chefão? Certo. Bom, agora eu fiquei curioso, né? Com esse spoiler que o Silvio deu aí. Porque assim, eu brinco muito, Silvio. Brinco não, é verdade. Quando eu falo que eu virei a chave de ser um CLT, um promotor técnico para virar um representante, realmente eu virei. Tudo quando vocês falam de novidade, assim, a gente já... O representante, olha, eu amo ser um representante, mas a gente é meio difícil, Marcos. Vai aumentar muito o custo do produto, essa evolução? A ideia não. A ideia não é nem alterar o custo, né? Porque o químico formulador, ele tá ali para isso. Né? Nosso diretor, uma vez, ele chegou no laboratório lá para nós e falou assim: eu não preciso de químico que pega boas matérias-primas e transforma em bons produtos. Eu preciso de químico que evolua dentro daquilo, da realidade que nós temos. Né? Dentro daquelas matérias-primas que nós temos. Não as top de linha, também não é que a gente vai trabalhar com a porcaria, não é isso. Né? Mas a gente tem que pegar aquela matéria-prima que tem no mercado hoje, por qualquer motivo. Faltou uma matéria-prima X. Com a B você não sabe fazer a tinta? Não. Então você tem que estar trabalhando sempre em cima disso. Então a ideia é exatamente essa. É formular e não alterar os custos. Desculpa, Silvio, eu penso o seguinte. O meu esporte favorito é o futebol, mas o meu parceiro gosta de jogar vôlei. Ele levanta. Quando ele levanta, eu corto. Quando a gente fala de desenvolver um produto, de melhorar um produto, a gente também está melhorando uma performance. A gente também está melhorando o desempenho lá do profissional. E isso, às vezes, você agrega um valor no produto. Exatamente. Porque não adianta você pagar 10 em um e 15 em outro, e o de 15 te entregar muito mais. Eu vou comprar o de 15, não vou comprar o de 10. 10 vai me dar muito trabalho. Então, sempre que tem essa evolução, eu acho extremamente importante, né? Porque você tem que valorizar o produto, o lojista tem que valorizar o produto, e o pintor ali vai sentir na hora. Então, quando a parte técnica fala de uma evolução, eu já não tenho muito essa preocupação de custo. Lógico que dentro do que você falou, Silvio, existe ali o aceitável do mercado. Sim. E ali você vai trabalhar. Eu trabalhei com um químico e ele falava uma coisa que ele tem razão. Você fazer um bolo de Nutella com Nutella, top. Vai sair com sabor de Nutella. Você fazer um bolo sem Nutella, com sabor Nutella, é o que você está falando. Esse é o objetivo. Exatamente. Só que aí vai estudo, vai tempos, né, Prato? Você sabe o que eu reparei, assim, depois que eu passei a ter um bom relacionamento com o Silvio? Me aproximei, na realidade, porque bom relacionamento a gente sempre teve, né? Mas me aproximei mais do Silvio. Que é engraçado. O que o Marcos falou no começo, que eu falei pra ele lá tão um ano e meio atrás, né? É a minha expressão de... Eu vendia se o cara quisesse comprar, a verdade é essa. E, pô, graças a Deus isso mudou. O Silvio não é aquele químico que é Ctrl-C, Ctrl-V. Tem muito químico no mercado, né? Que é Ctrl-C, Ctrl-V, não tem? Tem. Eu te falo, porque assim, ó, o teu filho mais novo, Color Steel PU, você desenvolveu ele do zero. Sim. Essas melhorias que você tá fazendo é do zero. Isso mesmo. Então não é Ctrl-C, Ctrl-V. Concordo que muita coisa a gente não cria, se copia, melhora. Sim. Mas, pô, você vê muita situação no mercado aí que é Ctrl-C, Ctrl-V, Marcos. Tô mentindo? Não. A mesmice, tô mentindo, né? Silvio? Não tá mesmo, não. É claro que essa frase aí é histórica, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Isso não tem dúvida. Esse grafeno aí não é um produto novo, ele já está no mercado há um tempo, né? Ele não é um produto barato, é um produto caro, né? Só que a semana passada eu estava em Joinville, participando de um workshop, junto de outros fabricantes de tinta para piso, né? Específico para piso, porque eu fui para lá, e isso a gente tem que... Eu não posso deixar de elogiar o Marcos, nosso gerente, que ele sempre nos incentivou a isso. Quem? O Marcos? O Marcos. Marcoli. Te esperamos aqui, hein? Já te fiz esse convite. E ele sempre incentivou aí essas coisas de procurar no mercado workshop, enfim, para sempre estar se aperfeiçoando. E eu fui. E tem fabricantes aí que já tá com esse produto nas latas aí já tem um tempinho, né? E ele já tinha me chamado a atenção atrás, mas o custo ainda não estava viável.
Ou seja, quanto mais fabricantes começar a utilizar o produto, a tendência desse produto é baixar, né, a chegar a um nível aí que a gente coloque numa tinta e não altere muito o custo. O maior desafio meu é exatamente isso, né? Tirando as preocupações aí dos representantes, é agregar esse produto, né, trazendo benefício para o nosso Color Steel Epox ou poliuretano, os dois, sem alterar os custos dele. E isso eu já, né, através de alguns ensaios, alguns testes, algumas reduções aqui e ali, sem perder as características e a qualidade do nosso produto, eu já consigo pôr ele ali sem Ou seja, sem alterar o custo. não é Ctrl+C, Ctrl+V. Não. Eu sou suspeito de falar que eu sou fã do Silvio. As aulas que ele já deu em clientes meus, pra mim, a propriedade que ele fala, o produto, o filho dele, né? É fantástico e nos agrega muito, cara. Parabéns, eu fico muito feliz em trabalhar junto com você, assim. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu te pergunto a algum cliente, a tua simplicidade, o teu jeito de falar é fantástico, cara. Parabéns, viu? O que a gente fala sempre é você ter firmeza para o cliente. Eu falo muito isso para a área comercial. E Silvio, a gente fica desse jeito num bate-papo com você, de verdade. A gente chega na frente do cliente e fala, ó, isso. Aí você tem certeza? Vai. É isso aqui. Nós estamos falando o que eu aprendi, o que eu tô vendo. E isso é atendimento. Sim. Né, que você tem que prestar para o seu cliente. Eu gostaria de fazer um agradecimento para o Marcos, de liberar o Silvio para estar aqui com a gente hoje, poder dar essa informação aos nossos parceiros, aos nossos representantes. Sinta-se mais do que convidado, você tem muito a agregar aqui para a gente. Agradecer a Tintas Brazilian por permitir que a gente seja diferente todos os dias, e agradecer muito a forma com que o Silvio lidar com a equipe dele, porque prestem atenção, ele disse, eu fiz um curso, eu estava em Joinville, eu estou aqui hoje, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas alguém dentro da indústria está seguindo um roteiro que ele deixou para desenvolvimento, teste e seja o que for. E na hora certa, ele também está muito dentro da fábrica, mas eu admiro muito essa parte química na rua, escutando o cliente, sabe, Silvio? Podendo, não, porque o gerente, o representante, às vezes é tendencioso para a área comercial, e você escutar do consumidor, do lojista, tem um peso diferente. Com certeza. Então com isso certeza. É um trabalho louvável e eu acho que você não deve deixar de fazer nunca. É muito bom isso. É muito bom. Eu agradeço de coração, divido esses elogios que vocês fazem à minha pessoa com minha equipe, que é eu e o Wendel, né? Um moleque que... Parabéns, Wendel. Hoje eu tô aqui, ele já me ligou umas 3 vezes, deixei uma responsabilidade com ele para ele resolver e ele já achou um caminho, já tá indo lá, já me ligou, falou, Arthur, eu acho que eu achei o caminho aqui, vai fundo, olha aqui, vai por aí, porque é teu braço direito. É meu braço direito. Ele tá lá, o pessoal, às vezes eu tô dentro do laboratório, a fábrica sobe, pergunta para ele, mesmo eu lá dentro. E isso me orgulha muito, porque eu acho que conhecimento ele tem que ser compartilhado. Isso, e você só fica feliz quando você vê aquela pessoa que você deu um treinamento para ela evoluindo, né? Porque é isso que é gratificante, né? Parabéns pela atitude, porque é difícil, viu? Tem muita situação que os caras sentam em cima do conhecimento e não querem passar para frente. Tô mentindo? Só que esquece uma coisa. A sua evolução depende da evolução de quem tá com você. Exatamente. Essa pessoa tem que te empurrar para cima. Exatamente. Ou você tem um gatinho que te empurra para baixo. E aí você, quem sabe, aparece uma oportunidade profissional dentro da sua empresa e aí o pessoal fala assim, tá, mas se eu tirar o Silvio, eu vou por quem? Ferrou. Ninguém vai subir. Mas tem pessoas que gostam disso, né? Não quer passar conhecimento com medo. Isso eu nunca tive na minha vida. E não precisa ter um bom profissional. Eu falo isso com propriedade também. Um bom profissional, ele não tem que ter medo. Acho que é muito mais gostoso você ver a evolução das pessoas. E Marcos, nesse 1 ano e meio aí, quanto que eu evoluí?
Muito, muito. Quanto eu evoluí, eu sinto isso, eu percebo isso, é nítido. Os números não mentem também, né? Graças a Deus estamos vendendo legal aí. Dá para pagar as contas. Então, assim, eu sinto essa evolução, os números mostram isso. A aposta que a empresa fez em mim com convite aí, né, uns tempos atrás. Então, nós temos que procurar evoluir sempre. Exatamente Sempre. isso. E quando você treina o seu auxiliar, o seu braço direito, né? E você percebe a evolução dele, isso pra mim é um incentivo. Eu olho pra trás e falo, esse tá me chegando muito perto, vou acelerar o meu conhecimento. Entendeu? Então eu vou sempre estar um passo, porque ele tá me, tô chegando, hein? Não para não, senão eu atropelo. E é assim que é satisfeito. É uma forma até legal de se falar, né? Você passa o conhecimento, mas na realidade quem tá evoluindo é você. Exatamente isso. Porque você vai correr mais. Eu vou mais pra frente, eu vou mais. E chega uma hora que é inevitável. Tem que todo mundo crescer e pronto, e acabou. E um dia eu paro, né? Um dia eu paro. E a Brasília continua. A família tá lá, tem muita gente lá dentro. Né? Então, um dia eu paro. Todo mundo trabalha para um dia, não é querer um lugar no sol, não. É um lugar na sombra, né? Então, quando a gente chega a uma data, uma hora, ou seja, por programação sua, planejamento seu, trabalhar mais 10, 15 anos e parar, né? Ou infelizmente, às vezes a gente é obrigado a parar por uma coisa que a gente não estava esperando, uma doença, sei lá, E quando você olhar para trás, você vai olhar e vai falar assim, não, tô tranquilo, eu fiz a minha parte. É isso. Né? Eu fiz minha parte. Então não tenho medo nenhum de passar em meu conhecimento. É pouco, né? Mas o pouco que eu conheço, eu tento passar para ele, o moleque tá arrebentando. Deus abençoe que você pare bem velhinho. Muito obrigado pela tua participação. Mas já, Marcos? Esteja convidado todas as vezes que você quiser. E nós vamos ainda te incomodar mais vezes, né? Silvio, vem dar mais uma aula aqui pra gente. Silvio, você tem cadeira cativa no Pintando Negócios, porque ele faz a gente pintar, faz todos os representantes pintar muitos negócios. Muito obrigado, Silvio. Foi rápido demais. Quando o papo é bom, mas muito rápido, né? Muito obrigado pela tua presença e por essa aula que você deu aqui pra gente. Quem agradece sou eu, né? É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço ao Marcos, que é o nosso gerente lá, por liberar. Agradeço a Brazilian Color, né? Por toda a confiança que depositou em mim. E a única coisa que eu posso fazer em retribuição é sempre estar estudando e sempre estar proporcionando a todos, né, bons produtos para que isso venha a crescer a todos, não só um ou outro. É todo mundo que tem que ser uma corrente, todo mundo tem que puxar pro mesmo lado. Então, quem agradece sou eu. Um novo olhar para quem quer inovar. Se inscreva no canal, deixe seu like, siga Pintando Negócios no TikTok, no Facebook, no Instagram, que vem muita novidade boa por aí. E se quiser fazer o Pix, faz o Pix. Marcos, muito obrigado por mais um episódio. Tamo junto e até o próximo. Até o próximo. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal.